Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara. Sou professora de língua portuguesa e hoje vamos ter aula para a turma do 4º ano. Isso mesmo! Vamos observar qual será o tema da nossa aula. Olha só, o tema da nossa aula é Gênero textual biografia. Estamos na nossa aula número 7 de recomposição de aprendizagem, certo? E hoje vamos ver aí esse tema durante a nossa aula, combinado? Então vamos aqui, vamos observar o nosso desafio. Na aula passada, Chaminézinho deixou aí um desafio para vocês. E aí, conseguiram cumprir esse desafio? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. Qual era o desafio? O desafio era pesquisar um texto de divulgação científica e escreva em seu caderno. E aí, fizeram a escrita no seu caderno? Então vamos lá, vamos observar aí qual foi o texto que eu, junto com o Chaminézinho aí, trouxe para vocês. Olha só, a gente trouxe aqui o texto que tem como tema aí a eficácia do riso. Então vamos lá, vamos observar aqui. Ao escutar uma piada daquelas que nos fazem disparar de rir, são produzidos na boca uma série de sons vocálicos que duram de 1 a 16 segundos e se repete a cada 1 a 15 segundos. Enquanto os sons são emitidos, o ar sai dos pulmões a mais de 100 km por hora. Uma gargalhada provoca aceleração dos batimentos cardíacos, elevação da pressão arterial e dilatação das pupilas. Os adultos riem em média 20 vezes por dia e as crianças até 10 vezes mais. Rir é um aspecto tão inerente à existência humana que esquecemos como são interessantes esses ataques repentinos de alegria. Por que as pessoas riem quando escutam uma piada? Segundo o escritor húngaro Arthur Kloster, de 1905 a 1983, o riso é um reflexo de luxo que não possui utilidade biológica. Entretanto, a natureza não investe em algo inútil. Acredita-se que o impulso de rir possa ter contribuído para a sobrevivência no decurso da evolução. A genotologia da pesquisa sobre o riso aponta que essa é a mais antiga forma de comunicação. Os centros de linguagem estão situados no córtex mais recente e o riso origina-se de uma parte mais antiga do cérebro, responsável pelas emoções como o medo e a alegria, razão pela qual o riso escapa ao controle consciente. Não se pode dar uma boa gargalhada atendendo a um comando. Muito menos é possível reprimi-la. O riso pode apresentar um aspecto físico, cognitivo e emocional. Acontecimento este que não reduz o senso de humor a uma única região do cérebro. Rir, achar algo engraçado é um processo complexo que requer várias etapas do pensamento. Então tivemos aí, a eficácia de rir, o quanto nos faz bem aí rir, dá uma boa gargalhada. Então aí foi o texto que a gente escolheu para vocês. E aí, vocês escreveram um de vocês? Colocaram tudo aí no caderninho? Muito bem! Então vamos lá, porque temos o texto aí de hoje. A gente vai ao texto e, como sempre aí, é importante que você observe bem o texto para identificar seu gênero textual, certo? Então, observe as características enquanto a gente lê aí o texto de hoje, tá bem? Então, o texto de hoje aí tem uma foto aí que é do Solano Trindade. Então, vamos lá, vamos observar aqui o que está escrito nesse texto. Solano Trindade nasceu no Recife em 1908 e morreu em São Paulo em 1974. Foi poeta, ativista, político e homem de teatro. Participou dos históricos congressos afro-brasileiros realizados em 1934 e em 1937, respectivamente, em Recife e em Salvador. Criador da Frente Negra de Pernambuco e do Centro de Cultura Afro-Brasileira. Estruturou em Pelotas
um grupo de arte popular já existente, transformando em 1943 no Teatro Popular Brasileiro. No Rio de Janeiro, participou da fundação do Teatro Experimental do Negro. Ao mesmo tempo, destacou-se como grande nome da poesia de temática e de vivência negras no Brasil. Além disso, fundou em Embu, São Paulo, um importante centro de arte popular, segundo Souza, em 2004. Sua produção, elogiada por intelectuais estabelecidos como Otto Maria, Roger Bastide e Sérgio Milite, reconfigurou a história e a memória dos afro-brasileiros, recuperando eventos e trajetórias que negam os estereotipos e passividade e submissão. Esforçou-se em contribuir com sua poesia para a difusão de fatos históricos ou já esquecidos ou mostrados através de outra perspectiva nos livros de história do Brasil. Assim escreveu Eu Canto Palmares, Sem Inveja de Virgílio, de Homero e de Camões, em 1949. Teria pronunciado na sede carioca do Instituto de Arquitetos do Brasil, conforme anúncio do jornal Quilombo, conferência sobre poesia negra no Brasil, na qual abordaria o problema dos brancos que fazem poesia negra e dos poetas negros não comprometidos nem identificados com esse tipo de criação poética. Suas obras foram Poetas de uma Vida Simples, de 1944, Seis Tempos de Poesia, de 1958 e Cantares ao Meu Povo, de 1961, com segunda edição aumentada em 1981, além de 20 poemas. Olha só quanta coisa a gente ficou sabendo aí sobre Solano Trindade. Isso mesmo. Agora a gente vai observar aqui que esse texto aí que temos aí de Solano Trindade é uma biografia. Olha só, você já tinha ouvido falar sobre biografia? O que seria essa biografia? Vamos observar aqui, ó. A biografia relata a vida de uma determinada pessoa conhecida socialmente. Isso mesmo. O texto de Solano Trindade falou sobre a vida dele. Tinha lá a data que ele tinha nascido, a data que ele faleceu e tem aí tudo que ele fez durante a sua vida. Vocês conseguiram observar isso lá no texto? Visa destacar e compartilhar as experiências e ações desse indivíduo que conquistou um reconhecimento e relevância social para certo grupo em determinado tempo e espaço histórico. Vocês viram lá o quanto Solano Trindade foi importante aí para a cultura negra do nosso país? Vocês viram aí os textos que ele fazia, o quanto ele teve aí a representatividade das pessoas negras? Isso mesmo. Então aí, ó, esse indivíduo ele teve relevância para o grupo social. Então temos aí a biografia dessa pessoa, certo? E aqui a gente tem, ó, que observar que historicamente a biografia é conhecida na forma de livro, certo? Geralmente relatando todo o percurso da vida do biografado, muitas vezes já falecido, como no caso de Solano Trindade. De modo gradual, as biografias de pessoas vivas começaram a se popularizar, como a gente vê aqui a biografia de Malala. Vocês estão vendo aqui? Então é uma pessoa que ainda está entre nós. Então não só é feito biografia de pessoas já falecidas, certo? E aqui, ó, a biografia apresenta predominância do tipo textual narrativo. Tem alguém ali, ó, que está narrando, falando aí dessa pessoa, sobre a história de vida dela, pois é um discurso que relata acontecimentos vividos pelo biografado. Olha só, tudo o que aconteceu está ali sendo descrito. O texto é narrado em terceira pessoa do singular, ou seja, um autor relata a vida de outra pessoa. Então aí a gente tem essas características aí. Aqui temos a estrutura da biografia, então vamos observar aí como esse texto aí é estruturado, certo? Iniciamos aí pelo título, comumente é o nome do biografado, o nome da pessoa.
a que se refere essa biografia e uma frase, pode ser uma frase aí da pessoa que lhe representa. Temos aí a introdução, que é o texto inicial, que apresenta as informações de origem do biografado, certo? E temos também aqui, ó, o corpo do texto. A grande parte do corpo do texto apresenta a sequência de relatos. Ou seja, tudo o que aconteceu aí na vida dessa pessoa é relatado aí nesse corpo do texto, certo? E por fim, a gente tem a conclusão. Como foi que fechou tudo isso? Apresenta um encerramento do relato e pode conter os últimos momentos de vida do biografado. Olha só, se já foi uma pessoa falecida, aí está mostrando o que foi que ela fez lá no final da sua trajetória de vida. Olha só, então aí temos toda a estrutura de uma biografia, certo? Então vamos observar aqui os tipos de biografias. Quais são os tipos? A gente tem biografia. Temos a biografia, que é um texto escrito em terceira pessoa, após um critério de trabalho de pesquisa, que é muito importante lembrar disso. Para fazer uma biografia, certo? Para produzir aí, é necessário uma pesquisa aí sobre a vida dessa pessoa, certo? Então aqui, ó, aquele que escreve, que é o biógrafo, relata a vida de outra pessoa, que é o biografado, certo? E temos aqui também a autobiografia. Nossa, olha, vamos ver aqui. Tem o texto escrito em primeira pessoa. Aquele que escreve relata a sua própria vida, sendo, portanto, o biógrafo e o biografado. Então, auto é a minha própria, olha só. Então, uma autobiografia e a pessoa que escreve é o biógrafo e o biografado, certo? Então, aqui, ó, a biografia completa, texto que visa abarcar todo o percurso de vida de determinado indivíduo. Logo, possui extensão maior, comumente publicado em formato de livro. Eu posso fazer aí uma biografia pequena, mas se eu vou relatar toda a vida de uma pessoa, esse relato aí vai caber num espaço um pouco maior, que é um livro, que aí é uma biografia completa. E por fim tem a mini biografia, que é um texto que visa abarcar um recorte de tempo da vida do biografado, ou focalizar em uma área de sua vida, como carreira profissional, academia, relação militar, relação familiar. Então aí, ó, é um recorte, é uma mini, diferente da biografia completa que tem aí, ó, cabe em um livro, certo? Então vamos lá, porque agora chegou a sua vez. Chegou aquele momento que você vai precisar aí, ó, responder algumas questões. Vai aparecer a primeira questão e vai aparecer aí 4 alternativas. Você precisa escolher qual é a correta. Vamos lá. Primeira questão. Qual a função da biografia? Vimos aí suas características, vimos sua estrutura, vimos aí o que é que pertence a uma biografia. E agora, será que a função dela é ensinar uma receita? Ou a função dela é convidar para um aniversário? Ou relata a vida de uma determinada pessoa? Ou, por fim, dá uma informação científica? Olha só, de acordo com o que a gente viu aí, qual é a resposta certa? Isso mesmo, a resposta certa é relata a vida de uma determinada pessoa, que é aí a resposta de número C, de letra C. Vamos agora para o número 2. No número 2, ao escolher uma pessoa para se escrever, a biografia pretende-se. O que é que a gente pretende ao escolher uma pessoa? Divulgar a importância de sua aparência? Ou é a letra B? Destacar e compartilhar as experiências e ações dessa pessoa? Ou será que é a letra C? Condenar a pessoa pelos seus atos? Ou letra D? Compartilhar a vida íntima dessa pessoa? A, B, C ou D? Isso mesmo, a gente quer destacar e compartilhar as experiências e ações dessa pessoa. Então, olha só, isso aí para que serve a biografia, certo? Vamos observar aqui. A biografia é conhecida em forma de, geralmente,
Essas biografias, elas são publicadas em site, álbum, revista ou livro. A, B, C ou D. Letra D, como a gente viu até lá, o livro de Malala, não é isso? Então, sobre a biografia. E número 4, marque a alternativa incorreta em relação à biografia. Incorreta, preste atenção. Letra A, o biógrafo é a pessoa que escreve a biografia. Os bibiografados são apenas pessoas já falecidas. Essa é a letra B. Na letra C, o biógrafo realiza uma pesquisa sobre o biografado. Olha só. E letra D, as biografias de pessoas vivas começaram a se popularizar. A, B, C ou D? Isso mesmo, olha só. Temos aí, ó, a resposta da letra B. Os biografados são apenas pessoas já falecidas. Ela está incorreta porque o biografado ele pode ser uma pessoa assim viva, não é? Não é reservado apenas para pessoas já falecidas, tá bom? Então vamos para o próximo. O que faz parte da estrutura da biografia? Lembra da estrutura? Como é construída aí a biografia? Muito bem. Então, letra A, título da biografia, introdução, corpo de texto e conclusão. Ou letra B, ingredientes e modo de preparo. Ou letra C, rimas, versos e estrofes. Ou letra D, introdução, corpo do texto e conclusão. A, B, C ou D? Isso mesmo, letra A, tem que ter o título, a introdução, o corpo do texto e a conclusão. Aí sim, faz parte da estrutura de uma biografia. Número 6, refere-se à autobiografia. Preste atenção, o que é aí a autobiografia? Texto escrito em terceira pessoa após um criterioso trabalho de pesquisa. Ou letra B, texto que visa abarcar todo o percurso de vida de determinado indivíduo. Ou letra C, texto escrito em primeira pessoa, aquele que escreve e relata a sua própria vida. Ou letra D, texto que visa abarcar um recorte de tempo da vida do biografado. A, B, C ou D? A gente tem aí a resposta de letra C, isso mesmo, autobiografia. Eu escrevo a minha própria vida, olha só. Pessoa, escrito em primeira pessoa, aquele que escreve e relata a sua própria vida. Vamos agora para o número 7. Refere-se à mini biografia. Texto escrito em terceira pessoa após um criterioso trabalho de pesquisa. Ou letra B, texto que visa abarcar todo o percurso de vida do determinado indivíduo. Todo o percurso será. Ou letra C, texto escrito em primeira pessoa, aquele que escreve e relata a sua própria vida. Ou letra D, texto que visa abarcar um recorte de tempo da vida do biografado. Como a gente viu, é mini, então aí é apenas um recorte, certo? Então aí a resposta certa é a letra D. Muito bem, vamos para a nossa última questão. Refere-se à biografia completa. Então aí o que é, dessas 4 alternativas, qual é a biografia completa? Vocês lembram lá que é sobre toda a vida do indivíduo. Então a gente vai ler aqui a questão aqui, ó, de letra B, texto que visa abarcar todo o percurso de determinado indivíduo, todo o percurso de vida desse indivíduo. Então a resposta é a letra B, certo? Então aí conseguimos todas as nossas questões e aqui, ó, vamos preencher o nosso cartão resposta. Lembra lá que ter sempre preenchido com a canetinha preta e preencher toda a bolinha referente à alternativa correta. No número 1, se a alternativa for a letra B, você preenche todo o círculo e tudo certo. Tudo bem? A gente tem aqui o nosso desafio para encerrar a nossa aula. Olha só, qual é o desafio, Chaminézinho? Vamos observar. Pesquise uma biografia e observe suas características. Então aí, ó, fica para vocês procurarem, assim como foi mostrado a biografia de Solano Trindade, vocês vão procurar de vocês também, tá bom? Então, te espero na próxima aula. Tchauzinho e até lá!